Pronto, apareceu uma mensagenzinha bonitinha. Então é o seguinte, vamos voltar para cá, e aí eu vou utilizar o livro como base para as questões, tá? Então está aqui o livro, e à medida que for falando, a gente vai colocando a questão em cima e discutindo a questão com o que vai sendo mostrado, tá? E, de novo, qualquer dúvida, por favor, parem e perguntem. Então é o seguinte, tá? Por que ou para que esse negócio de cristalinidade? Então, basicamente, a gente vai trabalhar ou vai estudar os metais. E os metais têm por características um negócio que é chamado de ordenamento ou cristalinidade. Isso quer dizer o quê? No processo de formação dos materiais metálicos, a natureza encontrou uma forma onde o menor nível possível de energia, ou seja, onde há uma estabilidade para os metais. Então, essa cristalinidade foi se estudar depois e verificou que ela estava dividida, ou para os metais, dividida em basicamente dois grupos. Um sistema cristalino cúbico e um hexagonal. Então, o que é que significa dizer isso? Que os metais vão se organizar em um cubo ou em um hexágono. Então, nós vamos ter os átomos e esses átomos se organizam nesse sistema. No cúbico, a gente vai ter cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrada. E no hexagonal, nós vamos ter a hexagonal compacta. E cada um desses elementozinhos aqui vão ter características específicas. Então, por exemplo, o CFC e o HC tem um negocinho que a gente vai ver lá na frente, chamado de fator de empacotamento de 74 ou de 0,74. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os metais que se cristalizam na estrutura CFC ou HC tendem a ter uma densidade maior do que os metais que se cristalizam na estrutura CCC. Tá? Então, o estudo dessas estruturas cristalinas nos leva a inferir determinadas propriedades dos materiais metálicos. E aí tem coisas que acontecem, por exemplo, tem a questão de alotropia, ou seja, com a temperatura, os elementos, os metais podem mudar de estrutura cristalina, e essa mudança cristalina a gente pode brincar com ela para fazer certas coisas, tá? Então, é para isso que serve esse estudo, para a gente descobrir qual é a estrutura cristalina, e dessa estrutura cristalina, quais são as características que essas estruturas apresentam. E essas características refletem em algumas propriedades dos materiais, tá? Então, por isso que a gente começa estudando por esse caminho. Então, aí se vocês pegarem o livro, aí vai ter aí os conceitos, aí o material cristalino, aquele que vai... É aquele no qual os átomos estão posicionados segundo um arranjo periódico repetitivo a longas distâncias atômicas. Basicamente, em outras palavras, apresentam ordem. Tá? Então, se vocês olharem para um ladrilho sentado por um pedreiro competente, vai ver que todos eles estão todos bonitinhos, espaçados de forma igual. Tá? Então, aqui dali seria uma ordem a longas distâncias. Então, aí tem os conceitos fundamentais,
Deixa eu limpar aqui. E aí, descendo aqui o livro. Então aqui tem um desenhozinho de uma célula cúbica de face centrada, tá? Então tá aqui o cubo. Então esse cubo vai ter uma dimensão que a gente vai chamar de parâmetro de rede ou aresta, que a gente vai representar pela letra A. E sendo um cubo, o que é que acontece com as outras dimensões? São iguais ou diferentes? Em uníssonos, a uma só voz. Iguais. Iguais, aê! Salva de palmas virtuais. Eu tenho até, peraí, calma aí, que tem, vamos ter, pera. Eu acho que eu tenho aqui em algum lugar, calma. Palmas. Vixe, tem não, é? Foi sacanagem, eu fui orientador de TCC de um aluno, e como o negócio era à distância, eu tinha que botar o povo aplaudindo no final, eu pensei que tivesse baixado as palmas. Ah, fica para a próxima. Que, afinal de contas, esse negócio eu toda vez tenho um negócio nos TCCs que eu participo, que eu não sei por que vocês têm mania de aplaudir o cara quando termina a apresentação. Eu só deixo para aplaudir no final, porque, em teoria, o cara pode ser reprovado. Então, a pessoa faz todo aquele negócio, recebe os aplausos, mas depois é reprovado. Então, não faz sentido. Então, o melhor sentido é aplaudir no final. Aí eu acho que eu deixo um bocado de aluno preocupado, porque é todo mundo aplaudindo e eu quieto. E não vou mudar essa posição. Tá? Continuo achando que é a mais correta. Então, vamos lá. Tá? Então, isso aqui é A. Aqui também vai ser A. E, consequentemente, para quem pagou a expressão gráfica, perspectiva cavaleira, aqui também é A. Então, se eu tenho um cubo, consequentemente, o volume desse cubo é a aresta ao cubo. Por que danado a gente vai fazer esses cálculos, tá? Porque a gente tem o volume, e através do volume a gente consegue calcular fator de empacotamento e densidade. Só que aqui surge saber quanto é que vale esse A. Então, para cada parâmetro de rede, esse parâmetro de rede, essa aresta, terá um valor. Por que terá um valor? Porque se a gente olhar aqui o desenho, a gente tem aqui um raio atômico e um raio atômico. Fica faltando uma pequena brecha. Então, quanto é que vale essa brecha? Tá? Então, existe uma série de cálculos matemáticos bem simples para se fazer, que aí se faz o cálculo, e a partir daí se encontra o valor de A. Então, vindo para aqui para baixo. Então, tem as células unitárias, estrutura cristalina dos metais. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, tem 16 metais. Aí tem alumínio, cádmio, cromo, cobalto, cobre, e aqui todas as estruturas cristalinas. Não, é isso aqui. Então, CFC, HC, CCC, HC, CFC, CCC. Além disso aqui, essas questões, essas estruturas cristalinas vão afetar também nas propriedades mecânicas, tá? Então, os materiais CCC e CFC são mais maleáveis do que os materiais HC. E entre o CCC e o CFC um pouco mais do que os CCCs, tá? Então aí a gente tem maleabilidade maior por causa de um negocinho chamado de sistemas de escorregamento que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Então nós temos aqui para cada um dos metais, no caso aqui são 16 metais, desses 16 metais nós temos as várias estruturas cristalinas. Então, só para vocês terem uma noção da questão do tamanho da célula unitária, é o que trata aqui a primeira questão
da lista de exercício, tá? Então diz o seguinte. Mais espaço aqui. Se o raio atômico do chumbo é 0,175 nanômetro, calcule o volume da sua célula unitária. Então aqui eu vou aproveitar para fazer um bocado de coisas ao mesmo tempo nessa questão. Se a gente chegar aqui no livro, qual é a célula unitária do chumbo? É chumbo? Chumbo, né? Chumbo. Então a célula unitária do chumbo está bem aqui. CFC é uma célula cúbica de face centrada. Então vamos pegar aqui uma célula cúbica de face centrada para fazer essas contas. Está aqui em cima. Está aqui a célula cúbica de face centrada. Deixa eu recortar esse negócio aqui. Vem aqui chumbo. Copiar. Vamos aqui para o Word. Olha lá. Esse desenho aqui embaixo, né? Bicho burro. Não, tinha um CCC. Então, quer que a gente calcule o valor ou o volume da célula unitária. Como tinha falado antes, cadê limpar aqui? Cadê a borracha? Achei. Como eu tinha falado antes, existe uma série de meios para a gente fazer esses cálculos, tá? Tinha falado lá que é necessário encontrar o tal do parâmetro de rede, ou seja, quanto equivale essa aresta. Isso é encontrado de forma relativamente simples. Como? Usando geometria. Então vamos imaginar o seguinte, que eu trace uma reta daqui para cá. Então, aqui eu tenho um raio, aqui eu vou ter o diâmetro, tá? Que é 2 vezes o raio. Esse azul aí tá dando para enxergar, é melhor trocar. E aqui eu vou ter o raio. Então, essa diagonal aqui... Cara, é preciso demais, fica impressionado. Então, essa diagonal aí vale 4R. Quanto é que vai valer isso daqui? A gente sabe que vale A. Isso aqui vale A. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, cabe o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais a ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. R ao quadrado dá R ao quadrado. 2A ao quadrado. Então, se eu quero saber A ao quadrado vai ser igual a 16R ao quadrado dividido por 2. A ao quadrado vai ser igual a 8R ao quadrado. Aplicando raiz aí nos dois lados da equação, nós vamos ter 8R ao quadrado. Então, A vai ser igual, se você quiser decompor o 8 aí, dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1 aqui. Então, dá 2 ao cubo, que é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 2. Então, fica 2 raiz de 2R. Então, esse daqui é o parâmetro de rede para uma célula cúbica de face centrada. Então, o que é que ele quer saber? O volume. Então, diz aqui que o raio vale quanto? 0,175. Então, A, isso é um A, tá? Vai ser igual a 2 raiz de 2, que multiplica 0,175 vezes
Alguém sabe quanto equivale nano? Alguém? Alguém? 10 10 a a menos 9. Menos quanto? 26. 26, sei lá. Agora eu tô. 10 a menos 9 9, né? metros. Tá ficando cada vez pior a letra. Então, é só fazer a continha aí, tá? Vai dar um troçozinho muito pequenininho. Por mais incrível que possa parecer, menor do que um fio de cabelo de sapo. E esse negócio ainda vai ser elevado ao cubo, tá? Então, em metros quadrados, o negócio vai ser muito, muito, muito pequenininho. Vamos fazer só para a gente chegar... Cadê? Nós temos aqui calculadora. Calculadora. O negócio tá bonito. O chato é que o risco fica em cima do... Que danado eu fiz. Pior que eu não posso apagar o risco, senão não... Pera. Cadê a calculadora? Era só minimizar, professor. O negócio é encontrar uma parte na tela onde não tenha nada escrito. E o negócio eu devia estar usando, escrevendo com a própria ferramenta do Word, estou usando uma outra. Então vamos lá. 2 vezes... Cadê a raiz aqui nesse negócio? Está certo? Quanto é a raiz de 2? Certo. Vezes 2. Certo. Vezes 0,175. Cadê? Não. Quando você mexer nessa calculadora, não. Desistir. Vou dar um valor muito pequenininho, tá? Muito, muito, muito pequeno. Se alguém fez a conta aí, por favor, me diga aí o valor. Então a gente chega no parâmetro de rede. E com esse parâmetro de rede, a gente consegue calcular o volume, tá? Então, se você for imaginar, tem exercício no livro que pede, por exemplo, para calcular em 1 metro cúbico de um determinado metal, descobrir quantas células unitárias tem. Tá? Então, é muito pequenininho, tá? Deu Dúvida aí 4. do que foi feito? Então, deixa eu limpar aqui. Eu devia ter escrito direto dentro do Word. Pronto. Vamos voltar ali para o livro. Então, seguindo aí o livro, aí tem as estruturas cristalinas. Aí vem aqui todos os cálculos, por exemplo, cálculo aqui para a estrutura cúbica de face centrada, que foi o que a gente fez, tá? Então tem um parâmetro de rede já tabulado. Aqui, diferente do livro da edição anterior, ele faz uma brincadeira, cria uma formulazinha para calcular o número de átomos que existe na célula unitária, tá? Mas na célula unitária cúbica de face centrada, a gente vai encontrar 4 átomos. Aqui o fator de empacotamento atômico. O fator de empacotamento atômico basicamente é o quanto de átomos está preenchida aquela estrutura. Então, se a gente vir para cá, deixei todo mundo tonto agora. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que esse cubo tem um bocado de pedaços de átomos que estão dentro desse cubo. Então, a quantidade de átomos dentro desse volume do cubo é relativamente muito grande. Então, para a CFC, significa dizer que 74% do volume do cubo está ocupado por átomos. A CCC é menos do que isso, acho que, se não me engano, é 68%, tá? E a estrutura hexagonal compacta também vai estar nessa faixa aí de 74%. Então, o fator de empacotamento atômico quer dizer o quantitativo de átomos que ocupa o volume do cubo, tá?
Cadê? Para cá. Deixando todo mundo tonto de novo. Então, fator... aí ele vem para a cúbica de corpo centrado. Toma água. Então, na cúbica de corpo centrado, o parâmetro de rede já muda, tá? Nós vamos ter aqui... Opa! 4R sobre raiz de 3. A estrutura também já muda, tá? Aqui no caso, nessa, a gente vai ter um átomo dentro da célula e um oitavo de átomos ao redor. Então, vai mudar o fator de empacotamento também. Parâmetro de rede muda. E nós temos aqui uma só para a questão de idealizado, tá? Que acho que tem um metal só, salvo engano, que consegue se cristalizar nessa célula cúbica simples, que, como o próprio nome diz, é a mais simples que tem, que no caso aqui o parâmetro de rede, aqui A, vale exatamente 2 vezes o raio. Tá. Aí tem as continhas aqui da CCC, que tem 2 átomos, e aqui vem da hexagonal compacta, tá? Que é um pouquinho mais complexo a análise dela, que aí, no caso aqui, você pode fazer a análise como um todo, de toda a estrutura, ou simplesmente desse elemento aqui, tá? Opa! Quero isso, quero isso. Então, se a gente pegar aqui somente esse trocinho aqui. Oi. Amabilidade é outro negócio. Me perdi na engenharia, devia ter ido para o mundo do desenho. Pronto, então tem esse tetraédrozinho aqui bonitinho, em que você vai ter átomo aqui, átomo aqui, opa, faltou esse desenho, átomo aqui, átomo aqui, átomo aqui, átomo aqui, átomo aqui, e um átomo aqui no meio, tá? Então é só fazer as continhas para essa célula, e a hexagonal compacta, ela é formada 3 vezes essa célulazinha aí. Então, fazendo as continhas, vai chegar à conclusão que ela possui 6 átomos por célula unitária, tá? Cadê? E tem um fator de pacotamento de 0,74. Cadê? Tá bem aqui. Tá, então, é o mesmo fator de empacotamento e o mesmo de coordenação da CCC. E aqui nesse livro, nessa edição, tem um negócio que todos os professores gostavam de passar, que era para fazer os cálculos para a célula hexagonal compacta. Aí nessa edição aqui especificamente, o autor do livro já coloca uma questão resolvida com esses cálculos, tá? Gente boa. Senhor Callister. Então tem umas brincadeiras aqui com geometria, com ângulos, esse negócio todo, aí você consegue encontrar os valores. E aqui nós temos uma outra coisa, que aí, baseado no volume de cada uma das células unitárias, no número de átomos e no peso atômico dos elementos, a gente consegue encontrar a massa específica, ou a densidade, que é ρ é igual... Sim, uma outra coisa, tá? No livro todo, o sinal de igual aparece com essa interrogaçãozinha, tá? Então, ρ vai ser igual a N, que é o número de átomos, A é o peso atômico,
VC é o volume da célula unitária e NA o número de Avogadro. E aí, nós temos aqui, nas questõezinhas, aí tem aqui mostrar o fator de empacotamento atômico para uma estrutura cristalina CCC vale 0,68, tá? Acho que inclusive é já respondida lá e calculado. O Thiago mandou aí o valor, deu 4,94 vezes 10 a menos 10 metros cúbicos. É isso? Ou seja, muito pequenininho. Então vamos fazer essa 3.7 aqui. Quer dizer, a 5. Esses números que estão aqui entre parênteses se referem à oitava edição do livro, tá? Então diz o seguinte: um molibdênio possui estrutura cristalina CCC. Um raio atômico de 0,1363 nanômetro. E um peso atômico de 95,94 gramas por mol. Calcule e compare sua massa específica teórica com o valor experimental. Então, deixa eu criar vergonha na cara, fazer um negocinho aqui mais bonitinho. Criar vergonha na cara eu não crio mais não, estou muito velho para isso. Espaço aqui. Nós temos ferramenta de desenho. Pronto, fica melhor assim. Então diz o seguinte: molibdênio, símbolo atômico MO, tem estrutura CCC. A gente viu, cadê? Diminui aqui. Cadê a ferramenta de captura? Copia. O negócio foi grande demais. Pronto. Nós temos isso aqui. Densidade vai ser igual ao número de átomos, peso atômico, sobre volume da célula unitária, vezes o número de Avogadro. Então a gente já sabe aqui que do problema tem uma estrutura CCC. A gente sabe que a estrutura CCC possui 2 átomos. Sabemos também que a aresta numa estrutura CCC vale a aresta de uma estrutura CCC vale 4R sobre raiz de 3. Então, 4R sobre raiz de 3. Temos o valor do raio? Yes, sim. E aqui só uma pequena dica, tá? Normalmente, o que é que acontece? Densidade a gente vai ver quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Então, se a gente olhar aqui, o peso atômico está em grama e aqui está em nanômetros. Então, o melhor é transformar esse nano para centímetros. Tá? Então, como é que a gente faz isso? De maneira bem simples. Então, o raio é igual a 0,1363 vezes 10 a menos 9 metros. Vocês concordam comigo se eu escrever que o raio é 0,1363 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2 metros? Eu escrevi exatamente a mesma coisa? Todo mundo concorda?
Só que esse 10 a menos 2 eu posso chamar ou representar somente por uma letrazinha, pela letra C, que é o cent. Então, aqui a gente vai ter que o raio vai ser igual a 0,1363 vezes 10 a menos 7 centímetros. Tá? Só um artifíciozinho matemático para já sair o resultado em gramas por centímetro cúbico. Então, já tenho todos os dados. Vamos calcular o volume, tá? Então, o volume, nesse caso, vamos calcular aqui primeiro o parâmetro de rede, fazer não ficar tão cheio o negócio. Então, vai ser A igual a 4 vezes 0,1363 vezes 10 a menos 7 sobre raiz de 3. Então, A vai ser igual. Dessa vez a calculadora vai funcionar. Se eu descobrir onde é que está a calculadora. Sem riscos na frente. Então fica 4 vezes... Deixa eu ver se... Ponto... 1363. Eu acho que eu tenho que fazer de trás para frente. Ele não vai aceitar aqui o negócio não. Ele já vai entender que é para elevar o 10 aqui dali. Então vamos fazer o seguinte. Fica 10. Que 10, imbecil. Cadê? Limpa. Fica Professor, menos 7 e o 10. É menos 7. professor, Cadê o 7? Onde é que bota sinal de menos aqui nesse negócio? Achei. Pronto. Vezes ponto 1363 vezes 4. Tudo isso. Tá nada, esse negócio foi dado negativo. Joselito, De novo. Sete negativo vezes ponto 13 E algo está querendo falar com o senhor. vezes 4 dividido 3 raiz. Professor? Oi. Oi. O aluno Tiago aí quer falar com o senhor. professor, eu coloquei o resultado lá no chat. Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume que eu não estou escutando não. Eu coloquei o resultado lá no chat do Meet. Beleza. Então dá 3,14. Então aqui nós temos 3,14 vezes 10 a menos 8. Cadê? 10 a menos 8. Centímetros. Cadê? 9 centímetros. Então encontramos aqui o parâmetro de rede. Então o volume é esse troço ao cubo. Então o volume vai ser igual... Cadê? Calculadora. Cadê a segunda função desse negócio aqui? Como danado eu coloco? Y. Será que vai? Acho que foi. Dá
3, vou colocar 3,2 vezes 10 a 23. 3,2 vezes 10 a menos 23. Menos 23 centímetros cúbicos. Tá? Então, isso aqui é o volume, tá? Então, nós temos aqui o volume, temos o número de átomos, temos a densidade e o número de Avogadro. Então, vamos substituir. Vou procurar mais espaço. Então, vamos ter. Densidade vai ser igual. Número de átomos, 2. Peso atômico, foi dado no problema, 95,94. Sobre o volume que a gente já calculou, 3,2 vezes 10 a menos 23, vezes o número de Avogadro, 6,022 vezes 10 a 23. Se vocês forem fazer exercício, notem que sempre essa ordem de grandeza aqui do volume vai ser similar a essa ordem de grandeza do número de Avogadro. Então, como a gente tem tudo multiplicação, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Então, potência de mesma base, repete a mesma base, soma os expoentes, dá 10 elevado a 0, que no final das contas vai ser 1. Então, como é a multiplicação por 1, fica tudo, ou desaparece daí, tá? Então, ρ vai ser igual, esperando o Tiago responder. ρ vai ser igual... Vamos lá. Respondeu, olha lá. Respondeu. Respondi. Rápido, coisa. 9,96 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, essa é a densidade do molibdênio. Então, vamos aqui só ver se a gente chegou. Vamos lá. Densidade do molibdênio. Então, a gente encontrou aqui 9 qualquer coisa e aqui 10,22, tá? Diferença relativamente pequena, que pode depender muito das casas decimais que a gente utilizou. Opa, cadê? Perdi. Também não sei se é muito confiável lá o negócio, não. Eita, não copiei não. Então, vamos colocar aqui que é a densidade ou teórica ou aproximadamente 10 gramas por centímetro cúbico. Então, nós temos resultados similares ao que a gente encontra na prática, tá? Então, é uma forma também de se conseguir calcular a densidade de um determinado metal, baseado simplesmente nas características atômicas desse metal. Sensacional, né? Por favor, quem for mais sensível, não segure as lágrimas. Muito bonito o negócio. Alguma dúvida como foi feito esse negócio? Nenhuma? Então vamos lá. Eu baixei de novo aqui o som do celular, então se alguém quiser chamar a atenção, é só falar aí pelo chat, tá? Cadê? Achei. Então, ó, tem as estruturas cristalinas, tem como calcular a densidade. Tudo isso aqui, existem cálculos que você pode fazer, esse negócio todo, mas, como diria uma amiga minha, na época do curso técnico,
Na dúvida, decore. Aí vem os sistemas cristalinos, tá? Que basicamente essas estruturas cúbicas, elas podem ser arranjadas de outras formas. Então aí se tem alguns sistemas cristalinos, e para determinar esses sistemas cristalinos, a gente precisa dessas características aqui, ó, ou desses parâmetros de rede. Então, pegando esse cubinho aqui como exemplo, nós temos A, B e C, que são as arestas, tá? Então, se eu tenho todas essas arestas iguais, eu vou ter o sistema cúbico. Se eu tenho duas delas iguais e uma diferente, eu vou ter o sistema tetragonal. E aí vai, tá? Se esses ângulos aqui, alfa, beta e gama, são 90 graus e as arestas são todas iguais, tem um sistema cúbico. Se eles são diferentes, aí a gente começa a ter outros sistemas. Então, baseado nas mudanças ou nas brincadeiras que há entre esses parâmetros, aí se criaram os sistemas cristalinos, tá? Então, os sistemas cristalinos são em número de 7, que é cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico ou trigonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Basicamente, para os metais, a gente fica aqui no sistema cúbico e hexagonal. Lembrando que o hexagonal pode ser também tratado como um tetragonal. Para os materiais cerâmicos, aí você tem variação que vai a todos eles, incluindo chegando aqui no triclínico. O triclínico, você tem tudo diferente, você não tem nada que possa ser igual, tá? É tudo diferente. Então, o triclínico, digamos assim, é o mais malucão de todos. E aí, tem os sistemas cristalinos, e dentro desses sistemas cristalinos, nós vamos ter os pontos. Cadê? Pontos, direções e planos cristalográficos, tá? Aí aqui já um outro passo, um passo um pouquinho mais na frente. A gente falou lá no início que a característica de um sistema cúbico, ela transpassa a todos os metais que estão no sistema cúbico. Então, por exemplo, fator de empacotamento é igual, parâmetro de rede é igual, e assim sucessivamente. Nos pontos, direções e planos cristalográficos, o que é que a gente vai começar a estudar? A gente começa a ver a estrutura cristalina e começa a estudar propriedades diferentes em direções diferentes. E aí as variações das propriedades vão desde propriedades elétricas a principalmente propriedades mecânicas. Onde é que esse negócio chega nas propriedades mecânicas? Basicamente, o que é que acontece se eu quero entortar um material sem quebrar? Ele deve se deformar plasticamente. E ele vai, ou os metais apresentam algumas direções e alguns planos cristalográficos que tendem a deformar com maior facilidade, ou que facilitam essa deformação. Então, se a gente sabe quais são as direções, sabe quais são os planos cristalográficos, a gente consegue formatar um metal ou dar forma no metal de forma mais fácil, tá? Além disso, existem propriedades elétricas, por exemplo, ferro, núcleo de um transformador. Então, existem direções que os materiais, que os metais são facilmente mais magnetizáveis. Então, a gente consegue fazer lâminas de material ferromagnético orientados nessa direção. Fazendo isso, nós conseguimos fazer, por exemplo, o núcleo de um transformador mais eficiente. Tá? Então, é para isso que serve estudar esse negocinho aqui, tá? Então, a gente vai ver aqui, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, depois lá na terceira unidade, quando a gente for falar especificamente de como aumentar as propriedades mecânicas dos materiais metálicos, aí a gente vai volta a falar um pouquinho sobre esse negócio de direções e planos cristalográficos.
Mas, basicamente, um metal vai se deformar mais facilmente numa direção e num plano que tiver mais átomos. Então, aqui, deixa eu baixar mais um pouquinho. Tem as coordenadas, tá? Basicamente, lá para quem, se vocês se lembrarem. Desenho de um cubo aqui é coisa sensacional. Lindo, né, não? Então aqui eu tenho um eixo X. Explicando, tá? Isso aqui é um X, tá? Não é um N, muito menos um U. Isso aqui é um X. Y. Tiago está dizendo que refez e encontrou o mesmo resultado lá. Matemática não falha. O João também tinha dito que tinha encontrado 10,2. Mais emoção ainda, tá? Tô chorando nesse exato momento. Então, o que é que acontece, tá? Então, a marcação dos pontos dentro de uma célula unitária, a gente vai definir uma origem, tá? O sistema de eixos, a gente define onde danado começa. Tá? Então, a gente define. E a célula unitária a gente considera como sendo unitária. Então, a distância daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, e daqui para cá é 1. Então, se eu quero marcar o ponto 1, 1, 1, ou seja, x, y e z. Então, x é 1, y é 1, a gente traça, e a altura também é 1. Tá? Então, aqui é o ponto 1, 1, 1. Se eu quero marcar o ponto 1, 0, 0. Então, no caso aqui, só x é 1. Então, ponto 1, 0, 0, está bem aqui. 1, 0, 0. Se eu quero a metade do caminho, quero o ponto meio, 0, 0. Então, vem aqui na metade, fica o ponto meio, 0, 0. Tá? Então, são os pontos. Dos pontos para a direção, o que é que vai acontecer? É a mesma lógica, só que a direção cristalográfica é um vetor que vai começar na origem do sistema estabelecido por quem está fazendo a análise até aquele determinado ponto. Então, basicamente, deixa eu limpar aqui e descer um pouquinho mais. Aqui tem os exemplos lá de marcação de pontos, tá? Então, tem vários pontos marcados. E aqui a questão das direções. Então, a gente define um ponto, que seria a origem. Direção sempre vai ser marcada ou colocada entre chaves. Essa chave é colchete, colchete, né? O nome disso. E se tiver uma barra, significa que é negativo, ou seja, vai estar no sentido contrário. Então, colocamos aqui origem. Então, aqui eu marco o ponto 1, 0, 0. Então, a direção, ou essa direção cristalográfica, é a direção 1, 0, 0. Então, tem um ponto, que é como se a gente marcasse um ponto no sistema de coordenadas 3D. Temos a direção, que é o vetor que vai da origem até esse ponto. E o próximo passo é a... Cadê?
é o plano cristalográfico. No sistema hexagonal o negócio muda um pouquinho de figura, tá? Porque tem 4 eixos. Tá? Então fica um pouquinho mais complexo e tem umas nomenclaturas, umas brincadeiras aí que você faz mudar uma mudança de eixos. Mas não tão importante, pelo menos por enquanto. E aqui chegamos nos planos, tá? Então como é que a gente faz para marcar os planos? É de forma bem simples, tá? Nessa versão aqui do livro, eu acho que ele dá uma complicada, mas pode ser que alguém goste de dar uma lida, então dê uma lida aí acerca do assunto, que ele coloca a fórmula para tudo, tá? Mas o negócio é bem simples. Então vamos imaginar aqui de novo um cubo. De novo, os mesmos eixos, tá? Deixa eu só trocar aqui a cor dos eixos. Então, X, Y e Z. Então, quero saber, por exemplo, qual é o plano, lá a direção entre chaves e aqui, é chaves ou colchete, não entendo, colchete, não, chave. E aqui o plano é entre parênteses, tá? Então, quero saber onde é que fica o plano 1, 0, 0. Então, o que é que vai acontecer nesse plano aqui, 1, 0, 0? Como é que a gente sabe onde é que fica esse plano? A gente pega, coloca aqui x, y e z, escreve 1, 1, 1. E aqui a gente vai trabalhar com a ideia de limites, tá? Então, basicamente, a gente coloca repete o que está aqui, tá? Então, fica 1 sobre 1, aqui o 0 e aqui o 0. Então, 1 dividido por 1, 1. 1 dividido por 0 vai tender, vamos imaginar que vai tender a infinito. 1 dividido por 0, infinito. Então, o que quer dizer? Quer dizer que esse plano 1, 0, 0, ele vai cortar o eixo x e vai ser paralelo ao eixo y e ao eixo z. Então, se a gente chegar aqui, qual plano seria esse? Então, esse plano aqui, que está na frente, ele corta o eixo x, é paralelo a z e é paralelo a y. O plano 0, 1, 0. Então, de novo, x, y, z. Por analogia, o que é que vai acontecer com esse plano? Ele vai cortar o eixo y. Então, qual seria esse plano? Só vou fazer sacanagem aqui. Cadê a borrachinha? Consigo apagar só o que está com... Eita. Eita. Não. Aqui. Então, o que é que vai acontecer com esse plano aqui? 1 sobre 0, 1 sobre 1, 1 sobre 0. Então, infinito, 1, infinito. Então, vai cortar o eixo y. Qual é o plano que corta o eixo y? Esse daqui. Sensacional. Aí tem brincadeiras, tá? Que aqui, por exemplo, esse daqui que está no desenho aqui do livro, é o plano 1, 1, 0. Então, esse plano corta o eixo x e corta o eixo y e é paralelo a z. Tá? Então, tem
esses outros planos, e aqui no livro também vai mostrar uma infinidade. Estou dizendo infinidade, mas acho que não chega nem tanto. Isso aqui é o plano 1, e aí vai, tá? Aí dá uma brincadeira aqui, eu explico um pouquinho sobre índices de Miller, que é muito utilizado em cristalografia. Aí os planos. Aí vem a grande brincadeira, tá? Ou para que danado serve isso? Nós temos densidade linear e densidade planar. Então, a densidade linear e a densidade planar, essas duas densidades, elas vão formar os sistemas de escorregamento. O que danado quer dizer isso? Se eu tenho uma alta densidade linear, que danado é densidade linear? Número de átomos em uma determinada direção dividido pelo comprimento. Ou seja, vou ter, ou a gente tem direções em determinados sistemas cristalinos que vamos ter mais átomos do que em outras direções. Com isso, essa direção tende a ter uma facilidade maior de deformação. A mesma coisa vale para o plano. Aquele plano que tem mais átomos vai ter uma facilidade maior de deformação. Então, se a gente usa aqui densidade linear e densidade planar, os sistemas cristalinos que têm mais densidades lineares com maior densidade e mais planos com maior densidade, apresenta mais sistemas de escorregamento. Apresentando mais sistemas de escorregamento, são mais fáceis de deformar. Consequentemente, algumas aplicações na indústria se tornam mais fáceis, tá? Então, número de átomos por comprimento. Então, acho que tem umas duas questõezinhas lá na lista sobre isso. E deixa eu só adiantar aqui para a gente não estourar todos os horários. Então, aqui a densidade linear, tá? No caso aqui, passou o vetor. Então, tenho dois átomos sobre esse comprimento. Esse comprimento todo aqui é 4R. Então, fica dois átomos sobre 4R. Então, dei 1 sobre 2R. E aqui a densidade planar, que é o número de átomos por área. E aí, tudo isso leva aos sistemas compactos, que aí a gente tem, por exemplo, isso aqui é uma estrutura hexagonal, onde nós vamos ter um plano com mais átomos do que outro, tá? Então, esse plano com mais átomos apresenta uma densidade planar maior, é mais compacto, então, junto com determinadas direções, vão facilitar o deslizamento, coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente. Então, aqui a estrutura CFC, onde nós temos um plano B com poucos átomos, plano A com mais átomos, plano C com pouco. E aí fica essa estrutura alternando BAC, BAC, BAC e assim sucessivamente. E aí, nós vamos ter monocristais, tá? Basicamente, do ponto de vista prático, a gente não chega a trabalhar especificamente com monocristal. O que acontece na prática é a gente trabalhar com materiais policristalinos. Então, esses materiais policristalinos serão os que são formados por grãos, tá? Então, aqui, por exemplo, tem um material derretido, e à medida que o material derretido vai baixando a temperatura, começa a se formar pequenos cristais, pequenas células unitárias, e essas células unitárias vão crescendo, 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 até formar uma estrutura policristalina. Então, cada espaçozinho desse aqui é tratado como um cristal. Daí, a gente ter um negócio chamado de
anisotropia, que basicamente é os materiais apresentam propriedades diferentes em direções diferentes. Se apresentar propriedades iguais em todas as direções, nós temos o que a gente chama de material isotrópico. Então, se vocês imaginarem, por exemplo, uma folhinha de papel, em qualquer posição que você chegar da folha de papel, você consegue rasgar. Tá? Então, o papel poderia ser um material isotrópico. Um material anisotrópico, sei lá, tentando imaginar aqui, por exemplo, se você pegar um elásticozinho que dá da máscara que a gente usa. Tá? Então, esse elástico, numa determinada direção, vai ter uma grande elasticidade, mas na outra direção, essa deformação não será tão grande. Tá? Então, como apresenta propriedades diferentes em direções diferentes, nós temos o que a gente chama de anisotropia, e a maioria dos materiais monocristais são anisotrópicos, e os materiais policristalinos tendem a ser isotrópicos. Aqui só para mostrar, por exemplo, aqui questão de módulo de elasticidade. O alumínio tem módulos de elasticidade em direções diferentes. O tungstênio, por sua vez, apresenta as mesmas propriedades em qualquer uma das direções. E aqui de fração de raio-x, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, depois que falar sobre ensaios não destrutivos dos materiais. Gente, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre difusão. Só que antes de falar de difusão, aí faltou ver a questão de defeitos cristalinos, tá? Então, antes de falar de difusão, vou dar uma revisadazinha em defeitos cristalinos, porque boa parte do que a gente vai ver em difusão vai depender dos defeitos, tá? Então, a gente vê a parte de defeitos e fala de difusão, e qualquer coisa a gente dá uma alterada no cronograma. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Tranquilo. Nenhuma? Então, o seguinte, acho que se der tudo certinho, amanhã eu coloco uma atividadezinha para vocês fazerem lá no Cigar, tá? Sobre esse assunto aqui. A atividade é naquele esquema que eu tinha falado para vocês, tá? Vai servir de presença e de daqueles pontozinhos a mais lá para os 2 pontos de participação. Aí na próxima aula, que acho que é na próxima terça-feira, a gente fala sobre os defeitos cristalinos e sobre difusão. Muito provavelmente não vai dar tempo de terminar a difusão, então voltará lá o cronogramazinho para a gente ter mais uma aula sobre difusão. Certo? Professor, aquela lista para enviar, aquela lista... Não. Aquela é só para vocês terem para estudar. Algumas questões dela vai estar no exercício que eu vou passar. Aí o que é para fazer é só o exercício que eu vou passar. Ficou alguma dúvida aí ou não? Era só isso, valeu. Professor, o exercício você vai mandar hoje ou quinta-feira mesmo? Não, eu devo mandar amanhã. Mas vai ser E a gente entrega até quinta-feira ou terça? Não, aí eu vou esticar o prazo até o dia de entrega da prova. Quanto a isso, não precisa aperreio, não. Ok, obrigado. De nada, meus caros. Só ver aqui um negócio. Então, meus caros, mais alguma dúvida? Pergunta? Não? Então, obrigado pela presença.
Deixa eu ver aqui, deixa eu parar aqui a gravação da